Olá, boa tarde a todos. É com grande satisfação que hoje reunimos aqui um time de empresas que ganharam um grande destaque aí durante a pandemia, ou seja, as empresas de delivery. Tanto delivery, as entregas de refeições, alimentações, encomendas, ganharam aí uma grande participação durante a pandemia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kelly Carvalho, eu sou economista da FEComércio São Paulo, sou assessora técnica também do Conselho de Economia Digital e Inovação da entidade, que representa ali cerca de 80% das empresas do comércio eletrônico brasileiro. Então, temos ali comércio eletrônico, empresas de logística, meios de pagamentos e startups. A proposta aqui do evento de hoje é tratar dos desafios para o delivery mais sustentável e ágil. De forma bem fluida, bem um bate-papo, nós vamos aqui compartilhar conhecimento, falar um pouco dos gargalos que vêm sendo aí enfrentados pelas empresas que atuam com delivery. Antes de passar a palavra para os painelistas, eu gostaria aqui de fazer um breve contexto que, sem sombra de dúvidas, né, nós tivemos aí, durante a pandemia, um processo de digitalização forçada de muitas empresas. Então, diante de medidas restritivas do próprio governo, com relação ao funcionamento de atividades e circulação de pessoas, muitas empresas partiram aí para o digital, de forma aí a conseguir se manter no mercado, uma forma de sobreviver no mercado. Então, essa foi uma forma que muitos bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais encontraram para se manter nesse mercado. No entanto, apesar de toda essa evolução que nós tivemos aí desse processo de digitalização, das empresas de delivery também se inovando, se aperfeiçoando para atender a esse crescimento da demanda, nós tivemos aí o aparecimento, né, de inúmeros desafios que estão sendo enfrentados por essas empresas. Diante desse contexto, eu passo aqui a palavra para os meus painelistas, sejam muito bem-vindos a esse encontro. Eu gostaria, primeiramente, de que vocês se apresentassem, falassem um pouco da empresa de vocês, e eu já queria aproveitar aqui a oportunidade e colocar uma pergunta, então, na medida que vocês se apresentarem, o posicionamento de vocês com relação a essa questão. A gente entende assim que muitas coisas poderiam ser feitas pelo poder público para melhorar, né, essa questão da malha viária, né, brasileira. O que vocês acreditam que deveria ser feito para melhorar as entregas em termos dessa malha viária, né? Vocês entendem que o setor ele vem sendo respaldado pelo poder público, ou seja, pelos municípios, estados, pelo governo federal, né? Os principais gargalos de infraestrutura que vocês entendem que possa impactar na atividade de vocês. E, por último, aqui nessa ampla pergunta sobre infraestrutura, a gente falar um pouco da questão da micromobilidade, ou seja, o incentivo ao uso da entrega através de transportes mais leves, de baixa velocidade, principalmente nos grandes centros urbanos, que seria muito importante aí para poder facilitar essas entregas. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos aqui. Eu passo a palavra para quem quiser iniciar. Bruno? Isso, pode ser. Boa tarde, né? Eu sou o Bruno Sá, eu sou Country Manager da Borzo, né? Um rápido overview da empresa: a gente faz parte de um grupo russo, presente em 10 países atualmente, e a gente está efetivamente no Brasil desde 2018, tendo um crescimento um pouco mais acelerado a partir de 2019, tá? Bom, a respeito da sua pergunta, Kelly, eu acho que para o middle mile, né, que é aquele deslocamento um pouco maior, realmente a estrutura do Brasil hoje é bem precária, né, em termos de se a gente vai pegar o preço do diesel, que é o combustível mais consumido, até pedágios e algumas sinalizações, enfim, iluminação das estradas, né? Mas agora, dentro das cidades, o deslocamento, eu acho que ainda é possível, ainda é execuível, digamos assim. Porém,
A gente ainda vê pouco incentivo para esses microdeslocamentos que você falou, né? Então, é perigoso, né? Não por exemplo, andar de bicicleta ou mesmo de patinete pelas cidades, e sim haveria de ter algum tipo de investimento, algum retorno para o incentivo desse tipo de deslocamento hoje, principalmente nas capitais, né, com mais de 1 milhão de habitantes que a gente tem no Brasil. Mirko, pode ir. Boa tarde, Kelly. Tudo bem contigo? Tudo bom? Obrigado, primeiramente, pelo convite do painel. Sempre é bem legal assim, estar com vocês, o pessoal do FEComércio. A gente gosta de trabalhar com vocês, né? Com várias iniciativas que nós estamos fazendo junto. Eu sou Mirko Micali, sou fundador e hoje eu estou como CEO do Alfred Delivery, que é uma plataforma de logística voltada para o pequeno centro, onde a gente tenta resolver e a gente digitaliza o pequeno centro, trazendo educação para o comerciante, como fazer o last mile, como fazer proteção para os entregadores, como fazer um movimento muito mais eficiente na pequena cidade, né? Nos pequenos centros do Brasil, onde existe uma grande capilaridade aí a ser atingida. E realmente a infraestrutura, uma das coisas que o Bruno comentou interessante, que na parte de estradas do Brasil, além da falta de infraestrutura, quando a gente está em São Paulo, o pessoal não tem muita noção, mas quando a gente sai de São Paulo, que tem poucos pedágios, assim, a infraestrutura é muito ruim, são estradas simples, cheias de buraco, e uma grande complicação que existe são a parte tributária das notas fiscais. Então, quando a gente sai do estado de São Paulo e vai entrar em outro estado, às vezes a gente fica parado em alfândegas para poder, questão de tributos, de nota, contábil, e isso é realmente muito complexo, porque é um processo que não é muito digitalizado ainda. Mesmo com nota fiscal eletrônica, assim, se acaba tendo um custo operacional muito grande para que isso seja feito, né? E quando a gente vem mais para o last mile ali, para a entrega na final, a grande preocupação nossa é a segurança. Porque quando você pega uma bicicleta, você pega uma moto, hoje ela não tem tanta segurança porque ela não tem vias para poder entrar. Então, uma própria bicicleta está entrando está passando entre os carros. Uma moto, ela não tem uma via própria e ela passa entre os carros. E eles, para tentar ter agilidade, para conseguir ganhar mais rendas, eles acabam fazendo esse processo, né? Por isso que, assim, a gente sempre tenta educar, treinar eles mais ainda para que isso aconteça. E a gente vê que em cidades menores isso é mais preocupante ainda. Então, pensar, o grande centro é caótico, mas quando você é numa cidade pequena, você não tem um suporte tão grande de uma ciclofaixa, de faixa de pedestre muito bem sinalizadas, pares sinalizados. Então, assim, nos pequenos centros, a complicação desse last mile é a segurança. Buracos, quando chove, não são vistos. Então, tipo assim, a gente percebe que, sim, existe um movimento público para que isso seja melhorado, mas está sendo melhorado muito no âmbito de trânsito geral, não olhando para formas diversas que podem ser. Então, por isso que a gente vê que patinete, a pé e de bicicleta, no grande centro vai, mas quando vai pequeno, o pessoal já não consegue aderir tanto. E realmente por causa dessa infraestrutura que eles não têm por onde ir. Então, eles acabam aderindo motos e carros para que tenham mais segurança e não tenha tantos problemas assim na entrega. Então, a gente olha, a gente conversa e vê que tem muita coisa para ser feita na infraestrutura interna de uma cidade e entre urbanos, principalmente em processos contábeis, fiscais, para que a gente possa ter muito mais agilidade, sabe? De poder entregar algo de São Paulo na Bahia e que consiga fluir isso, sabe? Por isso que a gente... Ferrovias poderiam facilitar muito. Então, tem todo esse processo que a gente sabe quão complexo é. Mirko, até complementando, a gente, tanto a U2O como a FEComércio, nós lideramos aí uma campanha de logística sem papel, né, que é a questão da dispensa da impressão de documentos auxiliares fiscais. Então, a gente entende que isso, sim, é um excesso de burocracia e fora as outras questões, como você mesmo mencionou, né, questões de buraco, segurança, enfim, são vários entraves aí que precisam mesmo de um pouco mais de atenção do poder público para que, né, nós tenhamos aí, para acompanhar, de fato, até mesmo esse processo de digitalização que nós estamos passando nesse momento. Rodrigo, eu passo para você agora. Kelly, muito obrigado aí pelo convite, obrigado ao FEComércio também por organizar o painel.
Eu sou Rodrigo Maroja, sou um dos fundadores da Daqui. Hoje eu sou responsável pela área de operações e pela área de supply chain da nossa empresa. A Daqui ela é um mercado que entrega em 15 minutos e com qualidade. Então, a gente realmente entrega o que você pede e em 15 minutos, tá? Em até 15 minutos, né? Sobre o tema que você trouxe, a questão da infraestrutura, eu vejo, assim, eu acho que concordo muito com o Bruno e com o Mirko, cara, sobre bicicletas, tá? Acho que só dando um contexto, a Daqui, 100% da nossa frota de bikers, né? De pessoas que utilizam a bicicleta como meio para fazer a entrega. Então, desse assunto a gente está hiper interessado e eu acho que é onde eu posso falar com um pouco mais de propriedade aqui dentro dos temas que foram levantados. Mas a gente vê que assim, a bike, ou ela compete com o carro, né, na rua, ou ela compete com o pedestre na calçada, né? Então, não tem um lugar ainda muito bem definido, né? Então, os nossos entregadores, eles a todo momento, eles reclamam, né? Pô, tô aqui na calçada, o pedestre reclama, tô na rua, o carro buzina. Então, acho que essa falta de espaço, ela é um problema que precisa ser endereçado, assim. Você vê cidades grandes já tem ciclofaixas, mas cidades menores você já vê que não é uma iniciativa que ainda está começando, ainda é muito incipiente, né? Acho que um outro ponto que vocês tocaram, que eu achei super interessante, é sobre pedágio, estrada, essa questão fiscal, né? Quando você muda de estado, ter toda essa parte burocrática, olhando de um ponto de vista de empresa, né? Isso reduz bastante o acesso de outros players ao mercado, né? Porque se você cria uma burocracia muito grande, para você começar a jogar o jogo competitivo, você vai ter que ter um escritório jurídico ou tributário por trás para te auxiliar nesse processo. A gente sabe que nem todo empreendedor ele tem condição de arcar com esses custos, né? Então, quando você cria esse tipo de desincentivo, você acaba privilegiando o grande empresário e em detrimento aí de negócios um pouco menores. Então, acho que são pontos aí relevantes aí dentro desse contexto de infraestrutura, tanto física quanto tributária aqui dentro do nosso país. É o rumo à simplificação, né, que a gente tem que defender sempre, né, nesse processo para ajudar aí o empreendedor brasileiro, né. Bom, e com relação à questão da própria pandemia, né, nós tivemos aí um crescimento da demanda e com base nisso, o consumidor em casa, muitas vezes trabalhando em home office, estudando em casa, né, teve aí a necessidade de receber o seu produto com mais agilidade, digamos assim, né, então vem saindo na frente quem consegue ter uma entrega um pouco mais rápida, digamos assim. O que vocês entendem que as empresas precisam fazer para poder atender a esse aumento da demanda, a esse cliente, a experiência do cliente, que ele quer receber o seu produto de uma forma cada vez mais rápida, né? E se vocês entendem também que algumas parcerias poderiam, por exemplo, ajudar nesse processo, né? Como que poderia melhorar essa experiência do cliente? Cara, essa que eu gostaria de puxar a resposta, que o modelo da Daqui, ele nasceu para isso, né? A gente viu que tinha uma oportunidade muito grande de fazer um pouco mais rápido e com uma qualidade melhor, né, do que os grandes outros players do mercado estavam oferecendo aí para o pessoal. Então, a gente viu essa oportunidade e resolveu criar um modelo de negócio baseado ponta a ponta nisso. E aí, quando a gente foi ver o que precisava para você conseguir entregar essa agilidade, a gente viu que ia ser necessário ter um nível de controle um pouco maior sobre o processo, ponta a ponta, para você garantir essa experiência, né? Se você olha o modelo de delivery tradicional, normalmente ele atua no modelo de marketplace, que ele vai ter ali algum intermediário que vai estar... que a plataforma vai intermediar o contato desse intermediário com o cliente final, né? E aí, nessa relação, tem vários problemas, do tipo, você não tem visibilidade 100% do estoque do produto. Às vezes, até quando você tem a visibilidade, o produto está lá numa caixa no fundo da loja. Então, é muito difícil você garantir que o que está sendo oferecido é o que você de fato tem na plataforma, né? Isso para um restaurante é um pouco mais simples, porque ele não oferece tantos produtos para serem vendidos para um cliente. Agora, quando você vai para um caso de supermercado, que é o caso da Daqui, que fala-se de milhares de produtos, é difícil você ter esse controle na vírgula. E aí o cliente ele acaba tendo uma experiência ruim que ele pede o produto X,
o aplicativo ele fala que vai ter aquele produto e quando ele recebe em casa, acaba não tendo o produto, faz uma substituição. Então, assim, respondendo a tua pergunta, para a gente garantir essa qualidade de ponta a ponta, a gente entendeu que a gente precisa deter o processo, precisa ter um nível de controle muito maior. E com esse nível de controle muito maior, o modelo construído exclusivamente para o online, né, mais focado em mini centros de distribuição, né, versus você operar com parceiro. No modelo da Daqui, a gente é verticalizado. Então, a gente é o dono do armazém, a gente tem os nossos funcionários, que são os nossos shoppers, que pegam os produtos da gôndola, e esses funcionários, eles colocam para o entregador, que ele não é funcionário da Daqui, mas ele é um parceiro dedicado à Daqui, quando ele está trabalhando com a gente. Então, ele faz essa entrega pontualmente aí para o cliente, você consegue garantir o controle ponto a ponto e fazer uma entrega muito rápida. Se você não tem esse controle, é mais difícil você conseguir fazer garantir essa qualidade, né? Tenho certeza aí que o pessoal, cara, sofre bastante aí com essa relação, porque é complexo, é muito difícil você gerenciar um terceiro, né? Então, a gente entendeu que se a gente fizesse ponto a ponto, a gente conseguiria fazer um processo mais eficiente aí, conseguir entregar com mais qualidade para o cliente final. E tem uma outra coisa também, né, Kelly, que, na verdade, a pandemia, eu acho que ela acelerou, né, um processo que, óbvio, no Brasil já era estimulado, né, não à toa a gente tem hoje grandes players aí, seja de marketplace ou de aplicativo de entrega, mas também da pandemia acelerar um processo que estava, digamos, embrionário, né? E sim, eu também concordo com o Rodrigo, acho que a gente tendo um maior controle, fica muito mais fácil da gente conseguir oferecer um serviço de qualidade, e também acho que na outra ponta, o cliente ele também entendeu que que ele vai ter serviços agregados a simplesmente entrar num aplicativo e fazer uma compra. Ele vai ter ali as informações de compra, ele vai ser monitorado, ele vai saber onde é que o entregador, seja de moto, de bike, de carro, enfim, tá. Mas eu acho que com a pandemia, eu acho que tanto os prestadores de serviço, né, entregadores, enfim, tiveram que se reinventar e acelerar processos que talvez já estivessem ou guardados, ou arquivados, ou em andamento, né? Sim, bem colocado o que o Rodrigo e o que o Bruno falou, principalmente porque um dos grandes problemas do Last Mile, quando a gente fala de supermercado, é estoque. Tipo assim, é muito normal a pessoa estar expondo algum produto e não ter na gôndola, assim, isso é muito raro, é muito normal acontecer, na verdade. E o que o Rodrigo, o que o Bruno comentou também, sabe, tipo, essa ponta. E foi o que nós fizemos para aumentar a agilidade a gente criou o modelo hiperlocal, sabe? A gente sabe que hoje todo mundo fala assim, vou entregar na cidade inteira. Então, vamos pegar aqui Ribeirão Preto, que nós ficamos. Ribeirão Preto, se você pegar, ela tem se você colocar 12 quilômetros, 15 quilômetros já atendeu a cidade inteira, num raio. Só que se você olhar os números, 99% dos estabelecimentos, 70% das entregas dele é até 3 quilômetros. Eles não fazem mais que 3 quilômetros, assim, é muito esporádico. E o que acontece? É uma logística muito cara, tanto para o entregador quanto para o usuário, porque o usuário se for alguma bebida, não vai chegar gelada, se for comida, não vai chegar quente. E o que nós fizemos? Nós criamos o hiperlocal nos pequenos centros. Então, dentro do pequeno centro, a gente separa por regiões, onde a gente coloca os entregadores nessas regiões. E como nós trabalhamos com um modelo que a gente tem um empreendedor na ponta, que é o licenciado, esse empreendedor que ele acaba fazendo todo esse hiperlocal de conexão do entregador com o estabelecimento, sabe? E o que acontece muito é a falta de engajamento de entregadores para que seja feito rápido, porque o pessoal acha que o entregador está ali parado, mas o entregador quer terminar a corrida rápido. Então quando a gente roteiriza, exatamente gerar demanda orgânica, né, Mirko? Perfeito, exatamente isso. Assim, aonde o entregador ele fala, não, eu quero estar aí com vocês, sabe? Que nem hoje a gente pode falar, a gente soltou até seguro de vida para os entregadores,
que todas as rotas nossas, eles estão assegurados para eles poderem fazer com mais segurança e agilidade. E esse hiperlocal que a gente fala, tipo, aquele licenciado na ponta, ou as cidades regionalizadas, muito focado, pra você ter noção, hoje a gente tem um tempo de entrega médio de 12, 11 minutos dos estabelecimentos nossos. Nem o pessoal daqui faz em 15 minutos os supermercados. A gente hoje utiliza a nossa malha de entregadores para fazer em 11, 12 minutos. E é o que a gente foca muito, sabe? É esse pontual naquela cidade, naquela região. Porque quando você olha no grande centro, você tem uma massa. Quando você vai para o pequeno centro, essa massa não existe, porque não tem prédio. Pode falar, Bruno. Vamos lá. E dividir a cidade, né? Eu acho que isso é muito importante que você falou. E essa questão da gente, acho que de todas as plataformas, né? De você criar microcentros, né? Então, pegar a São Paulo e dividir em bolhas, né? Pegar o Rio de Janeiro também, porque imagina, no Rio, então, um entregador não vai sair de Botafogo para fazer uma entrega na Barra, né? Então, você acaba micro-regionalizando a cidade, e isso é até uma estratégia comercial muito, muito boa de fazer, né? E você gera conexão. Pode falar. Fala aí, Beco. Não, pode. Boa. Acho que isso é super interessante, cara. O modelo da Daqui, ele é justamente isso, né? A gente tem armazéns espalhados pela cidade com um raio de cobertura de 3 quilômetros. Então, assim, você não tem... o nome, né, é Daqui, porque é rápido porque é daqui. Ele chega muito perto, muito rápido porque é perto. Entendeu? Então, a gente tem esse raio de cobertura bastante curto, né? Isso possibilita a gente entregar de bike, porque se fosse 10 quilômetros de entrega, você já não conseguiria entregar de bike. O modal de bike ele é um modal mais barato, né, para você operar de modo geral, é um investimento muito menor, um custo de operação também muito menor, e a gente entende também um modal mais sustentável, mas assim, esse negócio de ser hiperlocal, ele ajuda de duas maneiras, né? Uma, isso que eu acabei de falar para vocês, e a segunda, que se você tem um raio de cobertura menor, e você tem uma grande densidade de pedidos aqui, você consegue ir e voltar muito mais rápido. E aí, isso possibilita para você ter tempos de entrega médio menor do que se você tivesse um raio de entrega mais longo. Então, isso gera uma grande eficiência dentro do sistema, né? Por que o modelo da Daqui funciona? Porque, cara, a minha entrega ela é muito rápida. Eu falo que eu entrego até 15 minutos, né? Mas a gente entrega muito menos do que isso. Então, você consegue fazer múltiplas entregas, então ser muito mais produtivo versus no modelo tradicional que o entregador ele faz uma entrega por hora, e aí ele não, quando ele olha o ganho dele, né, ele ganha muitas vezes por entrega, ele não vai conseguir uma remuneração competitiva com o mercado, né? Então ele acaba ficando ali numa situação um pouco mais fragilizada. Não, e assim, e é interessante que era uma coisa que a gente veio percebendo no decorrer. Os entregadores, eles se auto-organizam para os estabelecimentos que têm a maior demanda para as entregas mais próximas, eles já sabem. Então, tipo assim, você vai lá, você quebra a cabeça uma semana no algoritmo de logística, e na hora que você vai ver, eles estão se auto-resolvendo, sabe? E assim, a gente aprende muito com eles, muito mesmo, sabe? Você vê que eles têm alguns processos que, exatamente como o Rodrigo comentou, que o cara vai e volta muito rápido. Às vezes ele nem quer receber o retorno, ele já quer voltar para pegar outra, sabe? É bem legal, assim, esse hiperlocal, como essa distribuição em pequenos raios agiliza muito, mas muito mesmo. E acho que só adicionando, quando você faz isso também, você cobra uma área menor, você consegue agrupar pedidos. E aí você, se é muito disperso, a chance de cair 2 pedidos próximos é muito pequena. Agora, se está tudo mais concentradinho, você consegue fazer 1 ou 2 entregas na mesma corrida. E às vezes até dentro de 15 minutos você consegue fazer isso 2 vezes. Você começa a ganhar uma eficiência muito grande dentro do sistema. E, consequentemente, o entregador ganha... Não, só falei, consequentemente, o entregador está ganhando muito mais, né? Ele está rendendo muito mais. Você dá um engajamento, né, para esse entregador, né? E outra coisa, com a própria pandemia, essa também foi a alternativa aí de geração de emprego e renda para essas pessoas, né? Então, elas começaram a perceber a importância de se organizarem para isso, fazer esse tipo de roteirização, digamos assim, né, para poder até mesmo aumentar os seus ganhos, né, os seus rendimentos, né, e trabalhando em diversas plataformas. Então, isso é muito bacana também, né, que ajudou muito em termos de rendimento, né. E aproveitando um pouco essa questão
dessa roteirização, de concentrar, né, num raio mais próximo de entrega, né? A gente também tem um outro ponto, que é a questão dos próprios aluguéis de galpões, né, que são situados em algumas regiões mais estratégicas, né? Vocês acreditam que, assim, isso cresceu muito durante a pandemia, né, que foi uma estratégia encontrada aí pelas empresas para poder agilizar até mesmo essa questão da entrega. Vocês acham que existe um risco de escassez desses ambientes mais apropriados para armazenagem, né, dessas mercadorias, né? E como que vocês avaliam essa questão da infraestrutura desses locais, né? Tanto em termos para receber a mercadoria, para poder guardar, proteger, né? A questão de ter uma segurança necessária para guardar aquela mercadoria ali. E como que vocês também entendem, né, a questão da importância dos centros de distribuição para o last mile, né, que é especialmente em bairros mais estratégicos, que é muito na linha do que vocês estavam falando, né, mas a gente falando, expandindo um pouquinho mais para essa questão dos centros de distribuição. Eu posso puxar essa também, porque o modelo da Daqui a gente tem, né, centro de distribuição, então a gente está fazendo diversos aluguéis aí, inclusive é um grande desafio, né, você alugar centenas de espaços aí ao redor do Brasil é super complexo você fazer isso em grande escala, né. Acho que além dessa parte do local, tem toda uma questão burocrática, né, uma empresa nova para você conseguir uma garantia para o aluguel é muito complexo, né, então a gente, esse foi um super desafio que a gente está se esforçando para caramba para conseguir resolver, mas é uma coisa que a gente ainda sofre bastante. Sobre a adaptação desses locais a terem uma infraestrutura adequada, né? Na Daqui a gente tem um time de engenharia e de qualidade de alimentos, tá? Então, todo galpão que a gente visita, cara, a gente faz um super projeto, garante que ele vai ter ali todo o layout de acordo com o delivery, né? Então, já vai estar otimizado para o pedido chegar lá na ponta, você já montar o pedido da maneira mais rápida, ele já sair para entrega, então todo esse desenho já é pensado. E também a gente faz um check de qualidade, né? De garantir que o piso está adequado, o teto está adequado, tem um monte de adaptações, tem que fazer o ralo, tem que ser um ralo específico para ele ser à prova de pragas, para não entrar as telas, a janela tem que ter telas de mosquiteiro para não entrar bicho. Então, assim, são uma série de adaptações que precisam ser feitas, mas para a gente garantir essa qualidade, porque a gente trabalha com alimento, né? Outras categorias, o nível de exigência é um pouco menor, então a galera consegue operar de uma maneira um pouco mais tranquila. Mas quando se fala de alimento, é realmente muito complicado e, assim, a gente tem um foco bastante grande nisso, porque também não adianta você entregar rápido se você não entregar um produto seguro para o cliente, né? A gente acredita que esse é um pilar super importante dentro da nossa proposta de valor. Legal. A gente na Borsa, a gente não tem essa experiência de ter locais, mas a gente busca ou entrega, né, para clientes, enfim. E o que a gente vê é muito despreparo, assim, né, em termos até de infraestrutura, de ter alguém que faça o fulfillment ali, o pick and pack, enfim. E isso que você falou, Rodrigo, é super importante, assim, porque a gente, como a gente faz ou first ou last mile, chega, nossa, tem vezes que o nosso suporte tem que ter muita paciência ali para conseguir ultrapassar algumas burocracias e alguma falta de preparo desses lugares, né? Ou são condomínios muito grandes, ou tem aquele jeitinho brasileiro, ou enfim, e olha, sei lá, outros lugares assim fora do Brasil, a organização e até a estrutura em termos de chegada, de entrada, enfim, eu já fui visitar clientes que, olha, eu fiquei 20 minutos só para entrar para uma reunião, entendeu? Então, tem vezes que isso é complicado, assim, ainda mais para o entregador. Eu imagino que ele quer sair, fazer, porque literalmente para ele tempo é dinheiro, né? E isso complica de vez em quando. E só respondendo ali a questão da Kelly, e daí, óbvio, de minha experiência, assim, eu não vejo esses locais como escassez. Agora, a pandemia nos trouxe um cenário diferente, né? Onde alguns espaços tiveram que ser adaptados para algum fim, né? Porque estavam parados ou foram desocupados, ou enfim. Então, eu não vejo como escassez, eu só vejo
digamos, ou uma transição ou uma adequação. Assim, hoje o grande problema dos centros de distribuição, o primeiro problema é o mercado imobiliário brasileiro, que não é simples, né? Então você pega uma empresa nova, igual o Rodrigo da Daqui comentou, tipo, para eles conseguirem alugar, ou eles têm que ser na pessoa física, ou alguém tem que ser um fiador muito grande. Então, assim, já começa o primeiro problema do centro de distribuição você acaba travando o mercado com os grandes players por causa disso, porque você não consegue capilaridade imobiliária. Quando a gente fala em grandes capitais, com certeza isso não é barato, se pegar um centro de distribuição em lugar estratégico. Quando a gente fala em pequenos centros, aí já facilita, porque você pode ter em as zonas industriais, as áreas industriais, e colocar lá e distribuir para a cidade inteira. Só que um grande movimento que a gente está vendo no Brasil, do fulfillment, é que os grandes players, ou até quem está fazendo last mile, se adequando para o delivery, que eu acho que o grande choque no Brasil, acho que o Bruno até comentou, né? A pandemia acelerou o que estava acontecendo. Eu sempre brinco que a pandemia trouxe 5 anos para 5 meses. É bem esse o pensamento que nós temos. Só que quando você fala isso, você tem um problema no Brasil que tudo demora para adequar aqui, não é tão simples. Uma obra no Brasil não é igual nos Estados Unidos, no Japão, na China. Ela demora, a mão de obra demora e tudo mais. Então, o primeiro ponto de distribuição eles não estão 100% adequados para receber os deliveries do jeito que tem que ser. E uma das soluções que assim, a gente vê muito movimento sendo feito é que estão usando lojas que têm espaços físicos vazios para fazer centros de distribuições alocados. Então, a gente tem fulfillment, a gente tem aqueles marketplaces da service que utiliza ali para fazer, onde a gente utiliza a IA para saber quais são os produtos mais vendidos daquela região. Então, antes de vender, nós já enviamos o produto. Eu vou enviar já uma flauta para Roraima. A flauta já está lá. A gente sabe na previsibilidade que vai vender. Então, o que está ajudando o centro de distribuições que nós estamos vendo é a previsibilidade de compra. Porque se nós não tivermos essa previsibilidade de compra, vai ser quase impossível a gente conseguir chegar ao que é o que todo mundo está querendo chegar, que é entregar uma geladeira na velocidade de um hambúrguer. A gente sempre brinca, né? Todo mundo hoje quer comprar uma geladeira e receber como se fosse um hambúrguer. Então, só que você só vai conseguir fazer isso com previsibilidade para poder fazer, por todos esses problemas de infraestrutura e chegar no centro de distribuição que não estão adequados. O mesmo problema que a gente tem a nota fiscal nas barreiras entre estados, a gente tem a nota fiscal no próprio centro de distribuição. Quantas vezes a gente já chegou para fazer uma roteirização de uma entrega de gente, chega lá, a gente fica 1 hora, 2 horas parado esperando a nota fiscal. Então, assim, o grande processo espaço físico tem, no Brasil tem muito espaço ainda para fazer, eu não vejo isso como escassez. Logicamente, em grandes centros, como a gente fala São Paulo, Rio de Janeiro, BH, acho que a Daqui comentou bem, o Bruno da Borsa também comentou que, tipo assim, é caro, mas você consegue achar, e o problema é imobiliário. Quando a gente já vem para o pequeno centro, que está tendo uma migração muito grande para o home office, não tem tanto esse problema. Só que os problemas de adequações, preparar... Hoje é difícil um centro de distribuição feito só para logística. Você não tem, você tem centro de distribuições que, às vezes, ele atende um pessoal no balcão, é bem relativo e relevante como a própria infraestrutura não está pronta com centro de distribuições e a gente fica sempre assim, jogando para um lado para o outro para conseguir fazer a entrega em 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 10 minutos, para poder roteirizar e levar o dia inteiro de van, caminhão. Então, vai dependendo muito. Então, assim, acho que o espaço físico nem tanto, mas ainda tem muita coisa a ser melhorada no fulfillment do Brasil, sabe? E vocês entendem, assim, que essa parte da questão tecnológica, né, o setor está bem estruturado, né, as soluções, vocês entendem que as soluções existentes hoje no mercado, elas são acessíveis, são fáceis de se utilizar, ou demanda aí uma certa questão de uma falta de mão de obra, de repente, no mercado, que a gente sabe que com a pandemia também está tendo uma escassez de mão de obra voltada para essa questão da tecnologia, né? Então, assim, se o setor está bem estruturado em termos tecnológicos, então, ou se demanda, então, um aperfeiçoamento, né? E se, de repente,
alguns fornecedores de soluções tecnológicas poderiam contribuir aí com o setor, né? Então, assim, temos aí uma escassez de mão de obra, mas, de repente, um fornecedor poderia colaborar com isso? Como que vocês enxergam esse cenário? Posso puxar essa, então? Puxei. Eu vou puxar a parte de tech agora. Assim, um movimento muito grande que a gente está vendo, existe muitas soluções prontas no Brasil já, isso é bom. Então, assim, você consegue conectar muitos serviços prontos, tanto no Brasil quanto fora, desde data, base, então, assim, você tem muitas coisas prontas que você pode ir conectando. E um movimento muito grande que está acontecendo fora do Brasil e agora veio para o Brasil, que vai ajudar, é o no-coding. O no-coding mesmo quem não é programador, está conseguindo trazer soluções tecnológicas já plugando e conectando. Então, hoje, quando a gente pega, assim, mesmo com escassez de mão de obra, a gente consegue ir plugando várias soluções já pré-prontas e arruma o core, entendeu? Então, você ganha muita velocidade nisso. Então, a gente fala assim, eu vou criar uma empresa de logística, eu preciso fazer um sistema de roteirização? Não precisa, tem vários prontos. Depois você pode aperfeiçoar o seu e colocar o seu para dentro. Então, assim, até que é a base, acho que o pilar principal de todo mundo aqui, que a gente estava até falando de otimização, mas você consegue... O bom do Brasil é uma coisa que eu falo com todo mundo. Ele tem problemas, então você tem oportunidade para poder trabalhar, isso é muito bom. E o bom é que o brasileiro, ele é muito receptivo. Então, mesmo que você tenha concorrentes, está todo mundo aberto a conversar. Você vê, eu acho que esse painel é muito claro em relação a isso. Todo mundo aqui trabalha no mesmo mercado, mas todo mundo aqui quer se ajudar, porque todo mundo quer ver um setor melhor. Então, isso é muito bom. Então, a tecnologia, com isso, você consegue acelerar muito, entendeu? Às vezes, até problemas que o teu concorrente fala, eu resolvi desse jeito porque estava com um problema aqui. Você agiliza os processos e muita coisa. Então, assim, mesmo com a falta de mão de obra, você consegue fazer o processo evoluir muito, muito rápido. Isso é bom. Eu acho que o Mirko cobriu bem assim, o assunto. Na verdade, a única coisa que eu queria completar é que eu vejo, pela minha experiência, né, o meu time de TI fica na Rússia, né? E várias questões assim a gente consegue resolver aqui, né? Então, a gente tem, assim, eu acho um potencial tecnológico muito forte, entendeu? Várias coisas que o Brasil demandou, a unidade do Brasil demandou para cá, foram utilizadas em mais em mais países, né? Então, sim, a mão de obra aqui ainda é um pouco mais complicado, mas a gente tem muito recurso tecnológico, digamos assim, né, para conseguir trabalhar e resolver problemas, né? Justamente porque a gente tem muito problema. Cara, eu vou me permitir discordar um pouco de vocês, pessoal. Assim, eu acho que na daqui a gente tentou fazer muita coisa utilizando terceiros, assim, sabe? Tipo, software terceiro, terceiro para fazer parte do processo, mas a nossa experiência, de modo geral, a gente achou aquém da nossa expectativa. Então, a gente acabou tendo que entrar muito mais em alguns assuntos que a gente não gostaria de entrar, ou pelo menos não com tanta profundidade, porque a gente não conseguiu encontrar soluções tecnológicas que a gente olhasse e falasse, cara, isso aqui vai entregar o que a gente está buscando, né? Acho que a gente tem um pouco é um pouco diferente, porque pelo processo ser muito rápido, se tem alguma coisinha que está engargalando, a gente precisa endereçá-la muito rápido. E aí, quando você tem uma plataforma terceira, e você precisa que esse parceiro desenvolva isso para você, o tempo do parceiro desenvolver isso vai ser muito diferente do seu tempo. E aí acaba que você não consegue ter um relacionamento tão bom. Então, eu concordo com o Mirko que, cara, tem muita coisa pronta. Então, cara, para você tirar o negócio do papel, cara, fantástico. Mas, cara, quando você começa a ter uma certa escala e você precisa de um pouco mais de robustez na solução, esses parceiros, eles começam a falhar em nível de serviço. E aí a gente sentiu, pelo menos na daqui, né, que, cara, não dá para confiar tanto, assim, sabe? Tipo, você consegue colocar para rodar, mas aí chega uma hora que o sistema, ele para de dar conta. E quando ele parou de dar conta, a gente se viu, putz, e agora? Vamos ter que seguir para dar um próximo passo e tentar ou construir uma solução interna, ou, enfim, pensar em alguma coisa diferente. Acho que esse processo, ele não foi tão direto, assim, para a gente. Acho que
foi difícil. E isso eu estendo até para fornecedores como um todo, né? Acho que o nível de prestação de serviço do fornecedor, ele é muito baixo, assim, de modo geral. Então, você olha, por exemplo, a gente trabalha muito com fornecedor de supermercado, né? E você vê, assim, o nível de serviço muito aquém da expectativa. E aí você acaba tendo que se estocar para você cobrir a ineficiência do teu parceiro que não entrega aquele nível de serviço que você busca, né? Então, no Brasil, isso torna-se quase que um custo Brasil. Então, eu tenho que ter ali um centro de distribuição gigante para estocar produtos para cobrir a ineficiência de fornecedores de modo geral. Então, acho que tem os dois lados. Acho que, por um lado, o no-code que você falou, Mico, ele, cara, ajuda para caramba. A gente tem um monte de soluções paliativas aqui que a gente utiliza também, mas quando você vai para um negócio mais robusto, que é o teu core business, daí eu acho que essas soluções elas ainda não estão no nível de robustez grande o suficiente para entregar esse resultado. Concordo plenamente contigo, Rodrigo. É exatamente isso. Tipo, dentro, que nem nós aqui, desde o dia zero, os códigos saíram tudo aqui dentro. Tipo assim, a gente não gosta de terceirizar para software house e nada. O core está aqui dentro. Mas muitas das coisas, quando você pega tipo um data, em vez de a gente criar um sistema de data, a gente pega tipo, um Tableau, coloca e facilita, sabe? É muito essa questão da gente ir plugando vamos falar assim, não o core tem que estar contigo. E esse é o pior problema, porque o core é onde você vai ter que acertar, ajustar, afinar, principalmente conosco, né? Tipo, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, se falhar alguma coisa nesses minutos, você falhou o processo inteiro, sabe? Tipo, tudo, não adianta nada a infraestrutura, entregador, se nesse momento isso falhar. Assim, eu concordo 300% contigo que o core tem que estar dentro de casa. E tá difícil achar mão de obra. E a mão de obra tá difícil e tá cara, né? Assim, né? Porque é o preço que se paga, né? Mesmo por uma mão de obra qualificada, né? E, infelizmente, a gente tá muito escasso isso no nosso país, né? Kelly, só adicionar a esse ponto que você falou, cara, tá quase dolarizado algumas posições, né? Você começa a ver um profissional, isso é super legal para o profissional brasileiro, né? Que agora tem uma competitividade global. Mas, cara, para uma empresa local competir em dólar, o negócio fica um pouco mais complicado. Então, acho que é um ponto relevante. Assim, essa busca de talentos de tecnologia é uma super oportunidade aí para quem, eu acho que o público, né, também, quem quiser se especializar nisso, acho que tem muito espaço. É uma carreira assim que vale, cara, bastante aí. Tem muita demanda mesmo e vai ter por muito tempo. Eu vou falar agora aqui um pouco de perspectivas, visão de futuro, né, para a gente finalizar, que infelizmente, porque eu acho que a gente tem tanta pauta para tratar, né, em termos de logística, do delivery, de uma forma em geral, que são assuntos assim que acho que cada pauta que a gente está tratando aqui dá um dia de evento aqui para a gente discutir, né? Mas eu queria ver com vocês o que vocês esperam aí do setor de delivery no curto, médio e longo prazo, né? Assim, quais são as principais tendências do setor, né? O que as empresas de delivery, por exemplo, elas poderiam fazer hoje para estarem mais preparadas ali para o futuro, né? Porque, como eu falei lá no início, né? A gente, tanto para estabelecimento comercial como para bares e restaurantes, a gente tem um processo agora de digamos assim, de maturidade das empresas vendendo através de uma plataforma digital. E no caso das empresas de delivery, como que elas devem se preparar para esse novo mundo, para essa nova realidade? Vamos lá, deixa eu puxar essa aí. Eu acho que como o Mirko e o Rodrigo falaram antes, com até mais propriedade que eu, o meu conhecimento de tecnologia em si ele é um pouco mais limitado, mas eu ainda vejo que tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para novos players, e óbvio, em tecnologia, como os dois já falaram, a gente consegue dar um jeito. O que eu acho que a gente tem que estruturar e ter uma relação um pouco melhor são com dois stakeholders, né? Que é o cliente final, o cliente em si, né? Que gera a demanda, e o cliente entregador, né? Então, porque a gente vê, de repente, muitos que ainda não se adequaram a esse momento ou não pensam nisso como uma profissão ou
foi aquela coisa assim, acabei sendo entregador porque minha vida deu errado, ou não sei o que. Não, não é. Então, o entregador ganhou um papel saiu da marginalidade, saiu de talvez um papel de coadjuvante para uma estrela agora na pandemia. Não foi uma nem duas vezes que a gente viu, né, pauta de TV, jornal, enfim, falando sobre o entregador. Então, acho que esses dois stakeholders assim, tem que tomar para si um método que eles entendam que a entrega também deve fazer parte do budget, do revenue, enfim, de tudo que a empresa recebe. E mais do que isso, né, tá aí a daqui para nos comprovar que cliente final que recebe uma entrega rápido, ele tende a ser um cliente mais fiel, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Se recebe rápido, ele compra mais, se compra mais, tem mais entrega, se tem mais entrega, sabe? Então, uma espiral boa de acontecer. Agora, falando especificamente sobre o mercado de delivery, de nosso lado aqui, a Borzo vai continuar crescendo, a gente vai expandir para Salvador agora, semana que vem, e mais 4 cidades ainda até o final de outubro. Então, a gente vê um cenário super positivo agora para esse final de ano, e óbvio que com as restrições do Covid diminuindo, né, a vacinação aumentando, a gente vê que, de repente, esse novo normal que a pandemia trouxe vai passar a ser o normal, né? Então, a gente não vai mais precisar usar o novo na frente. E, realmente, esse processo que bem o Mirko comentou, acho que foi trazer, né, de 5 anos em 5 meses, foi positivo, né? Se a gente conseguir olhar de uma perspectiva do entregador, de negócios e de ter mais pessoas satisfeitas com business que antes era deixado meio de lado, que é a entrega. Ou específico de só alguns players, né? Kelly, vou seguir depois do Bruno. Acho que eu gostei bastante da divisão que ele falou, né, do entregador, do mercado. Acho que vou seguir algo parecido. No quesito entregador, assim, acho que eu vejo uma tendência muito forte de valorização desse profissional, tá? Na linha do que o Bruno comentou, e essa valorização em algumas frentes, tá? Acho que primeiro, cara, uma maior, um olhar mais apurado do poder público em relação ao entregador, né, na linha de trazer algum tipo de formalização maior para a profissão. Hoje eles ainda estão em limbo jurídico, de alguma maneira, né? Tem ainda alguns modelos, mas nada 100% claro e definido, então acho que esse é um ponto importante dentro desse mercado. E ainda dentro disso, talvez também as leis trabalhistas, né, Rodrigo? Alcançarem Perfeito. Um novo modelo, né? Porque se você for pensar a CLT, né, a regra da carteira me corrige, mas eu acho que é de 1960, não é de 1970. Então, é uma coisa antiga ainda, né? Que tem que alcançar, eu acho que é bem isso que você falou. Perfeito. Assim, acho que até a IBO2 tem várias discussões nesse sentido, né? Aí focadas nesse tema, né? A gente, inclusive, participa dessa discussão. Então, a gente entende, cara, essa é uma discussão super importante. Um segundo ponto muito importante, ainda na questão de valorização do entregador, é você dar condições dignas para esses profissionais, né? Se você olha hoje, né, muitas pessoas ficam aí sentadas no meio da rua, expostas ao sol, sem nenhum tipo de, infraestrutura básica, né? Não tem lugar para ir ao banheiro. Do modelo da daqui, esse para mim, é uma das coisas que me deixa mais feliz, assim, da gente ter essa estrutura física que a gente consegue ceder para o pessoal um lugar para eles carregarem o celular, para eles beberem água, para eles poderem sentar, descansar. A gente cede as bicicletas, que eles conseguem utilizá-las para fazer um deslocamento mais seguro, né? Porque se você deixar a manutenção da bicicleta a cargo do entregador, muitas vezes ele não tem condições, ele acaba precarizando a própria ferramenta de trabalho dele. Então, a gente tenta oferecer uma estrutura para tornar esses profissionais, tornar mais fácil o ingresso desses profissionais nessa profissão que eles têm, fazer com que essa prestação de serviço seja, feita da melhor maneira possível e sem riscos, né? A gente também trabalha com seguro para o entregador, então acho que essa parte de valorização jurídica, né, uma segurança jurídica e trabalhista,
e condições mínimas de trabalho. Acho que esse é um ponto muito importante, uma tendência muito forte, tá? Um segundo ponto dentro desse mercado que eu vejo, cara, consolidando bastante é uma preferência por uma experiência melhor, tá? Então, assim, hoje o cliente no Brasil, ele se acostumou a uma experiência ruim de delivery, né? Se você olha grandes players hoje, cara, tá devendo um pouco ainda no quesito de experiência, né? Isso aí, desde você receber o que você pediu, de você ter um entregador que faz uma entrega de uma maneira educada para você, de você não receber uma comida fria, né? No caso de delivery de comida, acho que o que o Mirko colocou, né, de fazer uma entrega em 15 minutos, 11 minutos, você consegue ter aí uma experiência muito boa para o teu cliente, né? Uma boca chega quente lá na casa do cliente. E essa não é a realidade hoje, né? Muito pelo contrário, a gente vê cada vez mais uma precarização, a galera tentando consolidar a rota, você recebe teu pedido em 1 hora. Então, eu vejo que essa pegada do cliente ter uma régua mais alta de experiência vai ser algo muito muito chave, assim. Eu acredito também no modelo da Daqui muito por conta disso. A gente entrega, a gente está entregando, a gente está caminhando para essa preferência, né? Eu acho que esse é um movimento muito forte. E eu acho que, cara, tem uma questão também sobre precificação, né? O mercado brasileiro, ele tem, a gente tem uma sociedade muito desigual. Então, você hoje tem poucas pessoas com muito dinheiro, né, que conseguem fazer um desembolso elevado no delivery, né? Então, eu vejo o delivery barateando o custo total da experiência para ele conseguir abordar mais clientes. Hoje a gente ainda tem um mercado muito sustentado a partir de promoções, né? Você vê que grandes players, eles ainda utilizam, cara, 2, 3, 4 anos depois de terem lançado o aplicativo no Brasil. Eles ainda têm muitas promoções. E por que eles têm que ter promoções? Porque ter um preço médio mais baixo para ficar mais acessível para mais pessoas, né? Então, acho que essa busca por eficiência, ela vai ser também uma grande alavanca aí, uma grande questão aí dentro desse mercado, e que vai incentivar, cara, influenciar bastante nos desdobramentos que a gente vai ver aí ao longo dos próximos meses. Então, eu acho que esses 3 pontos aí, eu acho que vão ser pontos bastante fortes aí para a gente ficar de olho no futuro. Assim, a questão vou seguir na mesma linha, então, para a gente seguir o pensamento. Só que, antes de tudo, quando a gente pensa no mercado de delivery, eu vou falar do mercado antes do entregador, que eu acho que é muito importante. O mercado de delivery nunca foi valorizado. É um mercado que todo mundo acha que não tem que pagar pelo frete. Todo mundo acha que frete é um custo. Só que, assim, ninguém vê o frete como um serviço que alguém está prestando de pegar o produto, não importa o que seja, e levar para a pessoa. Sendo que você pega as maiores promoções, se você for olhar, quando o pessoal faz growth hacking e tudo mais, o produto custa 100, o frete custa 10, eles colocam 110 com frete grátis. Porque não é valorizado o frete no Brasil. Só que isso mudou. Isso mudou porque os entregadores começaram a ter mais voz, os entregadores começaram a falar. Isso é muito bom. E isso é muito bom por quê? Porque as pessoas começaram a entender, poxa, o cara saiu da casa dele, está chovendo, estou recebendo produto aqui, vamos dar uma gorjeta a mais, vamos valorizar mais essa pessoa. E quando a gente vem na pirâmide, igual o Rodrigo comentou, é real. Não adianta a gente querer pegar os públicos que têm maiores renda, que pagam os maiores fretes. A gente tem que fazer uma otimização de processo para o entregador conseguir. Então, o futuro, todo mundo pensa, não, o futuro vai ser drone. Quando a gente começa a falar de futuro, eu tenho uma visão um pouco diferente. A minha visão é uma tecnologia humanizada. É uma tecnologia que você vai trazer otimizações de processo, você vai trazer otimizações de rota, otimizações de preço, custo, benefício. Quando a gente fala de D2C, que vem crescendo muito, pega a própria Daqui, assim, não é um D2C direto, mas eles têm parcerias, pelo que eu entendo. D2C é uma tendência da indústria vender direto para o usuário final, né? Que esse é o conceito do D2C. E quando a gente começa a olhar o futuro do delivery nessa estrutura, a gente tem que lembrar que tudo isso só vai acontecer se a ponta for valorizada. Porque o maior problema hoje é a ponta aonde eles têm que ser valorizados. Assim, o problema mundial, isso não é problema nacional, não é o Brasil é cheio de problema, mas isso é um problema mundial, que é como você traz segurança, eficiência, preço, para que todo mundo tenha leis, padrões, e aonde o entregador receba o quanto ele é valorizado e a empresa pague pelo que o entregador está fazendo, valorizando ele sem ser absurdamente caro, aonde as pessoas, se você pegar hoje o modelo CLT e tudo mais, a conta não fecha.
Se eu não me engano, foi a própria FEComércio que fez uma pesquisa, né, com os entregadores, não foi? Onde foi mais de 70% dos entregadores comentaram que preferem os modelos de hoje. Isso Aonde... foi, não foi? Eu tô foi isso mesmo. lembrando aqui. É interessante essa pesquisa, porque os entregadores falam que hoje conseguem dar mais estudo para os filhos, conseguem uma moradia melhor, conseguem ter uma vida melhor, porque os aplicativos propuseram para ele uma economia compartilhada, aonde ele não vai ser aquele desvalorizado. Acho que o Bruno colocou isso muito bem, que tipo, eu vou ganhar lá R$ 1.000 por mês e vou ter que fazer 1 milhão de corrida. Não, se fizer 1 milhão de corrida, você vai ganhar relacionado a 1 milhão de corrida. Então, olhando o futuro, quando a gente olha o futuro, a gente tem que olhar o que está acontecendo agora e tem que olhar a história. E a história a tecnologia em si não vai resolver tudo. A tecnologia, os aplicativos não vão resolver tudo. Agora, quem está humanizando esse pessoal e trazendo a tecnologia humanizada, eu acho, igual o Rodrigo comentou muito bem, tipo, ele tem um espaço lá para o pessoal, nós temos seguro para os entregadores, nós temos apoio para os entregadores, nosso suporte é local, o cara, ele não fica esperando um chatbot responder para ele embaixo do sol quente na frente da casa do cliente, ele liga para nós na hora nós resolvemos o problema dele, porque o minuto dele tem que ser valorizado, é uma pessoa, e são pessoas que movem o mundo. É isso que a gente tem que levar intrinsecamente. Então, pensando no futuro, vamos falar 5, 10 anos, vão ter drones, vão ter processos, vai ter, mas não é isso que vai mudar. O que vai mudar é quando a gente conseguir conectar a tecnologia, fazendo ela ser tão humanizada, que é tão eficiente e tão volátil o recebimento para que ele receba mais quando ele está em horário de chuva e receba valores adequados para ele em dias normais, que é onde todo mundo busca. Eu acredito que, assim, se a gente pegar toda a nossa conversa hoje, as 3 empresas aqui estão buscando isso, que é o quê? Uma melhor proporção para o usuário, logicamente, que o usuário tem que receber um produto de qualidade, com o tempo adequado, perfeitamente. Um melhores preço para os estabelecimentos, porque não adianta nada hoje a gente fazer o entregador ganhar muito e o estabelecimento não conseguir pagar as contas, porque a gente tem que lembrar que hoje, os microempresários é o que movimenta o país, que são os maiores empresários. A quantidade de microempresários no país é muito grande. A gente tem que ensinar eles a fazerem essa conta e que o entregador esteja, que ele possa ser escutado, que ele possa ser representado e que ele possa crescer. E a tecnologia unindo os 3. Então, uma tecnologia humanizada é o que nós acreditamos muito daqui, vamos falar, 5 anos, onde todo mundo acertou algoritmos, modelos, previsibilidade, fazendo acontecer de uma forma que a gente possa chegar em casa em segurança, a gente possa vender mais e saber que não está sendo pago, e que o cliente entenda todo esse valor, porque ele começou a escutar muito pessoal. Então, assim, é muito mais um movimento de consciência e tecnologia humanizada do que achando que nós vamos ter robô na rua entregando, que se a gente está falando que a infraestrutura brasileira, os buracos, a gente não consegue passar de moto, como que a gente vem com carro, drones, entre outras coisas. A gente sabe que vai chegar lá, a gente sabe, vi de grandes players dos Estados Unidos fazendo, mas, assim, tem muito chão ainda para chegar quando a gente olha que tem muita mão de obra ainda que precisa crescer. Essa tecnologia humanizada é muito importante, não é que a tecnologia vai substituir, né, a pessoa em si, né? Ela vem de uma forma para poder ajudar a resolver um problema, né, dar uma solução, né, mas não pensar nessa questão de substituição. E acho que um ponto muito importante também das plataformas aqui, que durante a pandemia, teve-se aí uma preocupação muito grande com a própria condução dos entregadores, né? Tanto que foi criado até um guia de entrega segura, né? Que tinha todo o objetivo aí de proteção desses entregadores para não se contagiarem aí com o Covid-19, enfim, uma série de orientações que foram dadas, né? E até mesmo os aplicativos ajudando os entregadores aí, fornecendo equipamentos, álcool em gel. Eu acho assim que tem todo um processo, né? Que vem sendo feito, sim, pelos aplicativos, e, claro, o poder público tem que enxergar dessa forma, e muito bem como foi colocado aqui, inclusive em termos de modelo de trabalho, porque não é uma CLT, não é uma modalidade de trabalho que se enquadra num regime de CLT, por exemplo, né? A gente tem que ter uma modernização, entender que esses entregadores, eles têm ali, eles
estão ganhando a sua renda, tem a flexibilidade de trabalhar nas plataformas, tem a flexibilidade de montar o seu horário, né? Então, assim, as plataformas vêm sim se preocupando e eu acho que isso é muito importante. Bom, gente, infelizmente estamos chegando aqui ao final desse webinar. Eu queria muito agradecer a participação de cada um de vocês, do Bruno, do Mirko, do Rodrigo. Acho que tivemos aqui um debate excelente, a gente começou aqui um debate muito bom, como eu falei antes, dava para a gente falar um dia todo sobre esse assunto, né? Temos assim, mas é exatamente isso, acho que os desafios são grandes ainda que vão enfrentados pelas empresas, mas também existem muitas oportunidades, né? Tem muito trabalho para a gente fazer aqui em conjunto, e eu gostaria mais uma vez então agradecer a vocês que participaram aqui do nosso evento e também a quem está nos assistindo. Muito obrigada e acessem as nossas redes sociais, a rede da Associação Brasileira Online to Offline e também da FEComércio São Paulo. Lá nós temos todo um conteúdo em termos de orientação empresarial, também voltado para a questão do advocacy, que é muito para defender a questão até mesmo da melhoria das condições das plataformas, questões trabalhistas, enfim, toda essa parte também a gente vem discutindo muito em conjunto com a O2O. Então, acessem essas plataformas que lá nós temos todas as informações. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês.